Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste momento. Estou aqui em mais um instante de oração para abençoar o seu caminho. Ó, meus amados, o Pai colocou uma mensagem poderosa no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. O Senhor me mostrou verdades que, se aplicadas, transformarão sua vida a partir de hoje. Por isso, peço que acompanhe até o final, pois desejo orar por você. Quero clamar ao Pai pela sua situação e pela sua família. Tudo vai se resolver, amém. Confie no Altíssimo. Se você é novo neste canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever. Basta clicar no botão de inscrição abaixo e ativar o sininho das notificações. Combinado, irmãos? Vamos ler juntos uma passagem do capítulo 3 da carta aos Filipenses. Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu. Irmãos, não julgo que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Amém? Percebam, família. Paulo entendia a necessidade de deixar para trás o que já passou e seguir em direção ao que Deus preparou. Mas sabemos que nem sempre é simples, não é? Anos se vão e ainda carregamos memórias que nos machucam, seja por culpa própria ou por ações alheias. Muitas vezes, irmãos, custamos aceitar que certas situações que imaginávamos eternas chegaram ao fim. Às vezes, ficamos remoendo histórias encerradas, como se um dia pudéssemos retomá-las do ponto onde pararam. Ou não compreendemos por que fomos enganados, feridos ou traídos. Outras vezes, nos cobramos por decisões equivocadas, palavras ditas sem pensar ou atitudes impulsivas que trouxeram consequências. Sem perceber, vamos minando nosso futuro porque não conseguimos colocar o passado em seu devido lugar, ou seja, no passado. E hoje Deus faz uma pergunta a você. Por que manter esses pensamentos martelando sua mente, em vez de seguir adiante? Precisamos entender que o passado é imutável. Já aconteceu. Ao lidar com ele, temos duas opções. Ou negamos os fatos, fingindo que nunca existiram, ou aprendemos com cada erro, cada dor, cada queda, e usamos essas lições para nos levantar. Sei que não é fácil. Também já fui prisioneiro do passado. Durante um tempo guardei ressentimentos tanto por feridas causadas por outros, quanto por arrependimentos de minhas próprias ações. Mas quando o Senhor me revelou quanto da minha vida presente eu estava perdendo por causa dessas amarras, meus olhos se abriram e decidi transformar minha história. Família foi a decisão mais libertadora que tomei. Parei de alimentar aqueles pensamentos negativos que insistiam em voltar à memória. Deixei de reviver continuamente situações que só me faziam mal, porque aquilo mantinha minhas feridas abertas. Então, decidi entregar tudo nas mãos do Pai. Cada vez que a dor vinha, eu orava e confiava ao Senhor. E assim fui sendo curado. Minha jornada recomeçou e pude experimentar os planos maravilhosos que Deus tinha para mim. Não tenho receio de afirmar. Muitas bênçãos não se manifestam porque insistimos em viver no que já passou. Continuamos agindo de forma humana, sem abandonar velhas dores e pecados. Mas o Pai não deseja que fiquemos presos a nada. Cristo veio para nos libertar e nos dar vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. E agora te pergunto, você tem vivido essa plenitude? Experimentado verdadeira alegria? Não digo que não enfrente desafios, mas a paz de Cristo deve habitar seu coração. Para isso, não pode haver espaço para mágoas,
ira, tristeza ou angústia. Tudo deve ser entregue em oração. Amém? Creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração agora. Se sente que Deus o trouxe até aqui, escreva nos comentários: Deus me guiou até esta mensagem. Amém? Seu testemunho incentivará outros. O primeiro passo para deixar o passado é perdoar a si mesmo e aos outros. Muitas vezes falamos do amor de Cristo, mas esquecemos de sua misericórdia, porque duvidamos que possamos perdoar de verdade. Jesus disse: assim como eu os perdoei, vocês devem perdoar. Colossenses capítulo 3, versículo 13. E alertou que se não perdoarmos, o Pai também não nos perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 15. Irmãos, isso é sério. O amor cristão precisa ser prático. Se não perdoamos, não seremos perdoados. Por quê? Porque o perdão divino é tão grandioso que jamais conseguiríamos imitá-lo por nossas próprias forças. Quantas vezes falhamos diariamente e ainda assim Deus nos acolhe? Mas quando alguém nos fere, queremos que paguem por seus erros. Imagine, se o Senhor agisse assim conosco, estaríamos perdidos. Por isso, perdoar é essencial para libertar-se do ressentimento que se acumula com o tempo. Isso não significa esquecer o ocorrido ou permitir novos abusos. Você não precisa manter relações tóxicas, mas em seu íntimo deve haver liberação. Amém? Segundo, para sua cura, é preciso aceitar o irreversível. Algumas coisas fogem ao nosso controle. A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Talvez você lamente hoje por algo que poderia tê-lo destruído. Em vez de focar no e se, aceite os fatos e siga confiando que Deus escreve o melhor para você. Amém? Terceiro, aprender a soltar. Abrir mão de pessoas, circunstâncias ou objetos que não contribuem para seu crescimento. Pode ser um relacionamento danoso, um emprego que rouba sua paz ou lembranças materiais de momentos difíceis. Soltar. Dói, mas é necessário. Por fim, concentre-se no presente. Rejeite pensamentos que o levam ao passado ou a ansiedades futuras. Não significa não planejar, mas evitar preocupações excessivas com o que ainda não aconteceu. Jesus nos ensinou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo 6, versículo 25. Viva o hoje com gratidão e sabedoria. Amém. Creio que esta palavra está ecoando em vocês. Não podemos mais ser governados por falhas passadas ou mesmo nos apoiar em vitórias antigas. O que foi, ficou. Agora Deus conta com você no presente, porque é nesta realidade atual que Ele quer agir. Talvez você olhe ao redor e veja apenas um cenário desanimador, mas é exatamente essa realidade que o Senhor deseja transformar. Antes de conhecer Cristo, vivíamos de aparências. O mundo ostenta sorrisos falsos, como se tudo fosse perfeito, enquanto por dentro há destruição. Quando você encontra Jesus, Ele traz à luz tudo o que estava escondido. Remove as máscaras, expõe a verdade. E pode ser doloroso perceber que não éramos tão bons ou felizes quanto imaginávamos. Mas esse processo é necessário. Deus quer sarar suas feridas, mas você precisa entregar a Ele tudo que te aflige. Amém? Agora vamos orar. Feche os olhos e receba esta oração com fé. Abra seu coração, pois creio no poder transformador do Pai. Amém. Senhor Deus e Pai amado, nos apresentamos diante de Ti para agradecer por mais um dia de vida. Obrigado por nossa família, nosso lar, nosso trabalho e sustento. Gratidão pela liberdade de adorar Teu santo nome.
Agradecemos pela chance de viver teus propósitos. Tua palavra diz que teus pensamentos são mais altos que os nossos. Isaías capítulo 55, versículo 9. Ajuda-nos a compreender o que não deu certo, o que nos entristece. Pai, foram tantas decepções com líderes na igreja, no matrimônio, na família. Muitas vezes remoemos essas dores. Mas creio que o Senhor está nos curando agora. Confesso meus pecados e tudo que rouba minha paz. Ajuda-nos a perdoar como Jesus nos perdoa. Não permita que vivamos com amargura ou desejo de vingança. Remove tudo que não vem do teu amor. Tudo que causa dor e nos impede de avançar. Perdoa-nos por vezes desejarmos o mal a quem nos feriu. Tua palavra diz: a mim pertence a vingança. Romanos capítulo 12, versículo 19. Como Cristo, que sempre confiou no Pai, ensina-nos a entregar tudo em tuas mãos. Dá-nos força para aceitar o que não podemos mudar. Ajuda-nos a encontrar paz em tua presença. Jesus prometeu trocar nossos fardos por seu jugo leve. Mateus capítulo 11, versículo 28-30. É o que fazemos agora. Revela relacionamentos e situações que precisamos abandonar. Dá-nos coragem para renunciar a tudo que nos afasta de ti. Que hoje encontremos a verdadeira alegria de estar em tua presença e obedecer tua palavra. Confiamos em ti, Senhor. Pela tua graça, superaremos qualquer obstáculo. Entregamos nossas dúvidas, medos e preocupações. Agradecemos antecipadamente por tudo que já está fazendo em nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Hoje, quero convidá-los a participar desta poderosa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. Vamos clamar a Deus, pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que vêm contra nós e abalam a nossa fé em diversas áreas, inclusive na nossa saúde física e mental. Antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e também se lembrasse de alguém com quem você possa compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Não podemos guardá-la apenas para nós. Eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Se você está passando por lutas, vai entender a profundidade deste salmo. Talvez você esteja se perguntando: Pastor, por que o Salmo 91? O que há de tão especial nele? Eu vou te mostrar que este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. E há uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar ou leu esse salmo em algum momento da vida. Além disso, é muito comum vermos dentro de casas e até em empresas Bíblias abertas justamente nas páginas deste salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares a página já está amarelada porque a pessoa não lê a Bíblia inteira, apenas mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para o lar e o trabalho. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que imaginamos. Só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando o lemos com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas de toda a Escritura. Amém. Então, pretendo ler com você todo o Salmo, mas faremos isso por partes. Primeiro veremos o versículo 1 e o versículo 2, e oraremos com base neles. Depois continuaremos orando sobre os demais versículos, para que você possa entender melhor o que está escrito e determinar áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas. Para começarmos, quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, versículo 1 e versículo 2.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento difícil de perseguição ou se havia recebido uma profecia que deveria ser entregue a todos nós. Mas, independentemente do motivo que levou o salmista a escrever este salmo, precisamos entender que o seu principal ensinamento é nos mostrar que devemos buscar nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra todo mal. Se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados, e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. Agora que já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, quero orar com você. Se puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença neste dia para clamarmos pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Ó Pai, temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado abalar os nossos corações, sussurrando em nossos ouvidos que os problemas são insuportáveis e que não vamos conseguir. O inimigo tem nos mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos para Ti, ó Deus. Tu és aquele que tem a paz que nós não temos e que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso, te pedimos, Senhor, coloca essa paz dentro de nós, porque precisamos dela. Senão, não suportaremos as lutas que enfrentamos neste mundo. Pai, nos lembre a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que temos em Ti o refúgio e a fortaleza que tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que na sombra do Todo-Poderoso há descanso e refrigério para a nossa alma. Por isso, ensina-nos, Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos e angústias. Ó Pai, quantas pessoas estão agora em depressão, angustiadas, e seus corpos já demonstram cansaço, ansiedade que saiu do controle. Meu Pai, ajuda-nos a entender que Tu estás no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que Tens nos dado, dia após dia. A Tua palavra diz no Salmo 34:19 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, Pai, já Te agradecemos porque cremos que o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece uma montanha enorme diante de nós. Mas o Senhor disse que remove montanhas quando colocamos a nossa fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso, já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque vamos continuar neste Salmo 91, um salmo preciosíssimo, um salmo espiritual. É muito importante que você assista até o final, porque juntos vamos unir a nossa fé, e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa qual seja o seu problema, se é uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise emocional, Deus pode trazer a solução para tudo. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Agora quero ler para você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal.
Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha feita por alguém que deseja capturar ou matar. Normalmente, laços como esse, citado no Salmo 91, são usados para capturar pássaros ou animais. O salmista conhecia muito bem isso e fez essa comparação. Todos os dias o diabo também coloca armadilhas no nosso caminho para nos destruir espiritualmente. Mas, se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos livrará de todos os perigos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém. Vamos orar novamente. Feche os seus olhos, e eu tenho certeza de que o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permitas que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco, que é Jesus, e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem preparado para nos derrotar. Meu Pai, dá-nos sabedoria para identificarmos os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Livra-nos da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que tragam satisfação num primeiro momento, mas que depois destruam a nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a sempre escolher correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Aleluia. Meu irmão, que bênção está sendo este momento. É um momento em que paramos tudo o que estamos fazendo e voltamos o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que, se buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se nos aproximarmos dEle, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se dermos um passo em direção a Deus, Ele dará um passo em nossa direção. Por isso, vamos continuar neste salmo, um salmo tremendo, maravilhoso. Nos versículos 5 e 6, a continuação deste salmo diz: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Algumas pessoas afirmam que este salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outras discordam. Mas, independentemente de quem seja o autor, esta passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro. Durante toda a sua vida, ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas, mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais, Davi não se entregava ao medo. Ele sabia que, se permanecesse firme no Senhor, não teria o que temer. Nós, cristãos, devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição e o juízo virão sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! Quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Meu Pai,
Os ataques têm sido tão grandes que, muitas vezes, chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir. Parece que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas nos derrotar. Saímos de um problema e entramos em outro ainda maior. Meu Pai, tem misericórdia desta pessoa que está agora chorando na tua presença, clamando por socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo porque não conhecem a tua palavra, não se rendem ao teu amor, à tua graça, ao teu convite de salvação. Elas estão caindo diante dos problemas e das crises porque decidiram permanecer longe do teu cuidado e da tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da tua presença neste dia para clamar pela tua misericórdia. Não permitas, meu Pai, que nenhum dos teus filhos e filhas se perca pelo caminho e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, guarda-nos para que não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nesta batalha. Derrama a tua unção sobre todos os teus filhos que estão participando desta oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, sem igreja, sem o costume de orar, decidiram clamar ao Senhor agora. Pai, eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o teu Espírito Santo possa renovar a fé e a esperança delas também. Aleluia! Meu querido irmão, não importa a luta que enfrentamos, se confiamos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não creem no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém. Então vamos decidir, a partir de hoje, permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo à sua palavra e confiando no seu poder. Glória a Deus! Agora, vamos meditar nos versículos 9 e 10 do Salmo 91. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez, Jesus disse que, se permanecermos nele e na sua palavra, ele permanecerá conosco. Mas isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, o inimigo fica furioso e cria meios para nos atacar e abalar a nossa fé. Mas, como eu tenho dito nesta mensagem, se confiamos no Senhor de todo o coração e fazemos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém. Pelo contrário, as lutas e provações somente nos fortalecerão e nos amadurecerão espiritualmente. Vamos orar mais uma vez. Já passamos da metade do Salmo, e eu tenho certeza de que, se você está aqui comigo, está sendo edificado, alimentando o seu espírito e se conectando com Deus. Isso trará muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes nos esquecemos, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias derramadas quando pedimos perdão, da Tua fidelidade quando caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado porque tens nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. Neste dia, meu Pai, nós te pedimos que continues a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti.
Meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós queremos que, se clamarmos ao teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em ti, nenhum mal poderá nos tocar. Porque a tua palavra diz que, se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. Nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus se permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia. Por isso não podemos desanimar diante das provações, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. Agora quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém. Vamos fazer uma oração, mais uma vez. Eu creio que este momento está sendo uma bênção para mim, para você e para todos aqueles que ouvirem esta oração, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. O mesmo Espírito Santo que age aqui age em qualquer lugar. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro. Ó Deus, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dá ordens aos Teus anjos para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixem tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Teus anjos ao nosso lado, podemos pisotear a cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Teu lado. Eu te peço também, Senhor, que abençoes cada pessoa que está participando desta oração. Meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas, a partir de hoje, Pai, eu creio que o Senhor enviará esses anjos, e eles nos guardarão de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está transformando as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Se reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, não tropeçaremos nas dificuldades que surgirem durante a caminhada. Teremos forças suficientes para enfrentar Satanás e os seus demônios, e sairemos vitoriosos. Amém. Glória a Deus. Agora, estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou neste vídeo. Deus quis falar com você, quis acalmar o seu coração. Se quiser, assista este salmo novamente 2, 3 vezes. Isso vai te fortalecer, porque Jesus disse
que as suas palavras são espírito e vida. A palavra do Senhor é inspirada pelo Espírito Santo e sempre nos fortalecerá por meio dela. Agora vamos ver os versículos 14, 15 e 16, os últimos deste salmo. Amém. Está escrito assim: porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Ah, como eu amo esses versículos! Jesus disse que ninguém e nada pode nos tirar das suas mãos ou das mãos do Pai. Deus nos livrará, nos protegerá e responderá quando clamarmos por Ele. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, coopera para o nosso bem. Amém. Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus converte em coisas boas. Ele transforma maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus, que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia. Vamos fazer a última oração, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, Deus, por cada um dos teus filhos e filhas que assumiram o propósito de participar desta oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um dos nossos pedidos e que já está agindo em nosso favor. Meu Pai, não nos deixes sem resposta quando clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra as nossas vidas. Eu sei, Senhor, que não merecemos. Nós erramos diariamente, pecamos muitas vezes, somos teimosos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, e nos cobre com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, que outras pessoas possam conhecer o Teu amor e entregar suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo neste momento. Mostra a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo o que tens feito, por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda farás em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91. Eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando estivermos passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. O Salmo 91 é muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas. Ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com o seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com flechas e armadilhas. Amém. Espero que você tenha gostado desta mensagem. Deixe abaixo, nos comentários, o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando por você. E se tiver alguma sugestão de temas para futuras orações, deixe também nos comentários. Amém. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e que Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje eu estou aqui para orar por você que está triste, você que está angustiado, você que tem passado por problemas no seu casamento, na área das finanças, em qualquer área que seja. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você. Eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento,
a sua saúde física e espiritual e que o Senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém. E para isso, nós vamos meditar no Salmo 121, um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi, onde ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois eu vou explicando para você cada versículo passo a passo. E assim, nós vamos buscando ao Senhor em oração. Tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite, eu tenho trazido para vocês mensagens de fé e de esperança. Eu tenho orado pela sua vida e eu tenho ficado impressionado com o que Deus tem feito. Quantos depoimentos eu recebo todos os dias de pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que estão tendo a sua família salva, transformadas por Jesus. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu reconheço que tudo isso é para a glória do Senhor. E eu espero que a cada dia, quanto mais você buscar a Deus junto comigo, nós vamos unir a nossa fé. E assim ficará muito mais fácil, porque juntos nós somos muito mais fortes. Amém. Então vou começar lendo para você o Salmo 121, e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste salmo. Ele começa assim: Eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Olha que salmo maravilhoso. Aqui, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim: Eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, irmãos. Davi escreveu esse salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi que ainda estava vivo. E nesta oração, Davi se volta para o Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso, o Salmo 121 pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedirmos proteção a Deus, pedirmos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Você tem se sentido sozinho ultimamente? Mas eu creio que esse salmo vai falar com muitos de vocês. Se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos ver que Davi estava aflito, porque ele havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo no meio daquele povo. Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses sempre subiam aos montes para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses, e por isso Davi levantou seus olhos para aqueles montes e se perguntou: qual entidade poderia vir para me socorrer? Imediatamente Davi confirma: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja,
Davi estava decretando: eu não vou me vender. Eu não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha querida irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis, e nós podemos fazer essa declaração de fé. No momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém. E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste salmo é que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém? Então, agora eu quero fazer uma oração por você que se sente sozinho. E depois nós vamos continuar com essa passagem linda do Salmo 121. Mas antes, eu quero orar por você, você que está mal, você que ultimamente se sente tão vazio. Talvez você more sozinho, eu não sei. Mas o que me vem no coração é que há muitas pessoas carentes, se sentindo solitárias. E eu já passei por isso há muitos anos atrás. Teve uma época em que eu morei durante 3 anos em Belo Horizonte e tive vários momentos assim, momentos em que eu não tinha ninguém por perto. Eu não tinha um amigo. Eu não tinha o meu pastor. Foi um período em que eu fiz um seminário de teologia, que foi um período também maravilhoso, onde eu experimentei a bondade de Deus, a sua fidelidade. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo o quanto Deus estava presente. Parecia que não quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência. Eu não tinha uma namorada. Eu não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus. Hoje, eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu casamento. Eu vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do Senhor. Não pode ser do meu jeito e nem no meu tempo. Então, eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na Tua Palavra e orar em cima do Salmo 121. Ó, meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua presença, Pai, esteja em cima de toda dúvida, de todo medo. Eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, Pai, de lutar. Muitas vezes com medo do futuro, Senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem coisas e não cumprem, Senhor. Mas nós estamos aqui, com os nossos olhos voltados para Ti. Te pedimos, meu Pai, derrama do Teu amor, da Tua presença que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó, meu Pai, nos ajude a confiar em Ti e nas Tuas promessas. E eu tenho certeza, Pai, que se o Senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados. Ó Senhor meu, Pai, tira toda a solidão, todo o vazio, toda a tristeza na alma. Senhor, e que os nossos olhos possam se voltar para Ti a cada momento.
É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, glória a Deus, irmãos. Vamos continuar. Então agora nós vamos ver o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Davi diz. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá. Alerta! Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia, irmãos. Aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que, mesmo depois de perder o seu conselheiro, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e que Deus sempre vai nos ajudar, tá? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, então Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenha bom ânimo, irmãos. Quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista está garantindo que o Senhor é o nosso protetor e que Ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o Senhor Jesus não vai te deixar na mão, Ele não vai ficar desatento. A Bíblia conta que os discípulos estavam no barco, com Jesus. Então, de repente, veio uma tempestade tão forte, e os discípulos se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Naquele momento, eles se desesperaram e foram correndo chamar Jesus porque eles falaram: Mestre, o Senhor não se importa? Nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus, naquele momento, se levantou e acalmou aquela tempestade. E no final, ele disse: Homens de pequena fé, por que vocês têm tanto medo? Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já havia dado a eles. E nós muitas vezes estamos passando por lutas, estamos sofrendo, e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada. Na verdade, Ele está olhando por nós. Ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele também vem ao nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo esse salmo. E eu tenho certeza que o Senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero, e ela nos leva à fé verdadeira, à fé em Jesus. Aleluia! Então, vamos orar. Mais uma vez, Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem muda o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a tua presença. O Senhor me fortaleceu, o Senhor renovou as minhas esperanças. Por isso, eu te peço agora, Senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã. Não deixa ele ser afogado pelos problemas, pelas mágoas, pelas lutas, Pai, do dia a dia. Não deixa o inimigo pegá-lo através das preocupações, da ansiedade. Mas que eles venham confiar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas, agora que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a tua mão sobre essas vidas, Senhor.
Coloca a tua mão, Jesus, de poder e acalma essa tempestade agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois que a gente terminar essa oração, eu quero pedir de coração para você compartilhar. Lembre de pelo menos uma ou duas pessoas em que você pode divulgar no Facebook e no WhatsApp. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar também. E agora nós vamos ver o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que o salmista Davi disse. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Amém. Você realmente acredita que o Senhor é o teu protetor, a tua sombra que o protege à direita? Então, meu irmão, saiba que, nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo vai tentar sim. Ele vai sussurrar no seu ouvido para que você confie em si mesmo, para que você siga o seu coração, e ele vai usar a sua fragilidade também, porque, nos momentos de dor e sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, gente fica mais sensível. Muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Outras vezes a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas isso é uma mentira, porque assim como Deus prometeu a Davi que seria o seu protetor, o seu guardião, o Senhor está com você também, irmão. Porque Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Muitas vezes, a gente acha que Deus não está com a gente porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito. Mas a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos frágeis. Mas Ele tem compaixão de nós. Assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça. Amém. Ninguém merece nada. A salvação é pela graça. O favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade. Tudo isso é algo que nós não merecemos. É algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e você anda com Jesus, e você crê nele como seu Salvador, então a proteção de Deus está sobre você. Amém. Então Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação. E nós vemos que Davi não foi diferente. Mas se nós confiamos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece. Uma certeza de que tudo vai ficar bem e que o Senhor está nos protegendo. Ele é a nossa sombra à nossa direita. E ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo, e nem a lua de noite. Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para a nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Meu irmão, confie. Tudo vai cooperar para o seu bem. Amém. E vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos. E agora, eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem se sentido fraco, debilitado, não tem forças para orar sequer. Pai Deus, esteja ao lado dela o tempo todo. Pai, proteja essa pessoa, esconde-a do inimigo. Senhor, que o inimigo não venha encontrá-la nem na sua casa, nem na sua família. Em nome de Jesus, Pai, nos proteja. Paz esteja conosco o tempo todo. E que quando o sol vier sobre a nossa cabeça, Pai, que ele não venha nos queimar. Pai, que o Senhor possa nos guardar das provações
e que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa confiança. Davi tinha a confiança da tua proteção, do teu cuidado. Nós carecemos das tuas misericórdias, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil, Pai, como é difícil, o Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Agora nós vamos ler o penúltimo versículo do Salmo 121, o versículo 7, em que Davi disse assim: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você já percebeu que, em diversos momentos aqui no Salmo 121, nós lemos a palavra protetor se referindo a Deus? Por que será que essa palavra se repete tanto? É porque Davi estava reafirmando isso para ele mesmo. Ele queria que essa verdade também estivesse gravada na nossa mente. Ele queria que nós soubéssemos que não existe outro capaz de nos guardar e nos proteger. Então, se você é daquelas pessoas que buscam proteção na religião, em crucifixos, em rosários, amuletos, imagens, santos, pastores, azeite ungido, tanta coisa, né? Vela, guru espiritual, ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, então, meu irmão, você precisa rever as suas crenças, porque só serão salvos aqueles que entregarem verdadeiramente suas vidas para Jesus, depositando sua confiança nele. Amém. Eu citei aqui várias coisas que as pessoas colocam sua confiança, mas nós devemos entender que nada pode nos dar a verdadeira proteção, porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda e nos protege de todo o mal. Então, meus irmãos, saiba disso. Ainda que você seja atingido muitas vezes, ainda que você passe por lutas, quem guarda a sua vida é Deus. O diabo não pode tomar, as pessoas não podem tomar. É Deus que te protege, e Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida. Não adianta você ficar querendo se defender também. Deixa que Deus te defenda, que Ele defenda a sua causa. Amém. Como lemos nesse versículo 7, o Senhor o protegerá de todo o mal, o Senhor protegerá a sua vida. Glória a Deus. Bom, então, antes de irmos para o último versículo, eu quero fazer uma oração agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Eu creio que muitos de vocês estão sendo ameaçados por problemas, por lutas, por pessoas que muitas vezes não desejam o nosso bem. Mas isso não importa, porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste momento eu quero te agradecer e eu quero te pedir. Pai, proteção. Deus, proteja a nossa casa agora. Proteja, Senhor, de todas as pessoas más intencionadas, as pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja falando mal. Senhor, livra-nos dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Guarda a nossa casa com os teus anjos, Senhor. Que o sangue de Jesus nos proteja de todo o mal e de toda a acusação do diabo. Senhor, eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. E nós não vamos retroceder mais, Senhor. Nós vamos continuar avançando. E mesmo que a gente seja muito abençoado, Pai, nós não vamos nos esquecer da Tua bondade, da Tua fidelidade. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis para que estejamos sempre debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos ler o versículo 8, em que o salmista Davi disse assim: O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Então aqui,
nós temos a prova definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Aqui também afirma que o Senhor tem todo o poder e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento, um desemprego, ou até mesmo a morte de um ente querido, como aconteceu com o próprio Davi. Será que todos esses problemas significam que Deus perdeu o controle da situação? De jeito nenhum. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós nos aproximemos dele, para que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Eu quero ler para você, e depois nós vamos fazer uma oração agradecendo. E desde já eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora. Ele disse assim: Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. E olha que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel o tempo todo, e nada pode nos separar do seu amor, que foi revelado lá na cruz e com a ressurreição do seu Filho Jesus. Então, seja como Davi, irmãos. Tenha certeza de que existe um Pai que caminha ao nosso lado o tempo todo e que principalmente nos protege de todas as ameaças dessa vida. Amém. Então agora feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para a gente encerrar, mas que seja uma oração de todo o coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de buscarmos ao Senhor em oração. Ó, meu Pai, quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos e não temos ninguém em quem confiar, ninguém para estender a mão para nos socorrer. E por isso, Senhor, nós levantamos nossos olhos para o monte e nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua graça. Senhor, fica ao nosso lado, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor cuide dos nossos passos e nos conduza nos caminhos eternos. Te pedimos força também, Senhor, para vencer as aflições que surgem na nossa vida. Que o Senhor nos dê bom ânimo para enfrentar e suportar os desafios, e que o Senhor não deixe que a gente acredite na mentira de que nós estamos sozinhos, de que nada vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo, e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar no Teu poder, na Tua misericórdia, para que nos dias ruins, meu Pai, a gente possa olhar para o alto e a gente possa encontrar o nosso socorro. E a gente possa olhar para o lado e a gente possa ver que o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. É em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite e que, independente das circunstâncias, nós estejamos sempre adorando ao Senhor. E que a gente possa estar sempre declarando o quanto nós Te amamos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês compartilhem e se inscrevam no meu canal para que todos os dias a gente cresça junto na fé. Amém. E eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu desejo que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o fogo do Espírito Santo aqueça o seu coração através
desta mensagem, fazendo crescer em você um desejo ardente de buscar mais a Deus e crescer em sabedoria. Amém. Hoje eu quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças e ataques espirituais. Vou orar por você que está sendo acusado injustamente por coisas que não cometeu. Você que está enfrentando um processo no judiciário, que tem sofrido nas mãos de pessoas no seu trabalho ou que está passando por situações difíceis dentro da sua própria família. Nós vamos orar pela justiça de Deus, que nunca falha. Você pode ter certeza disso. E para isso, quero ler com você o Salmo 70. Este salmo foi escrito pelo rei Davi em um momento de grande preocupação e lamento, diante de pessoas que o perseguiam injustamente. Veremos que mesmo em seu momento de maior angústia, Davi clama com urgência ao Senhor e pede que o Pai o justifique diante dos seus inimigos. Este salmo reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos enquanto esperamos pelo agir de Deus. Então fique comigo até o final, porque vou te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e ao final vou orar pela sua vida. Amém. Nós vamos unir a nossa fé, e o Senhor vai agir em nosso favor. Irmãos, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que, graças a esses momentos de oração e meditação na palavra, estão sendo fortalecidas e tendo sua fé renovada diante das lutas e dificuldades do dia a dia. Eu louvo ao Senhor por tudo isso. Este é o principal objetivo do meu canal aqui no YouTube: aproximar as pessoas de Deus e ajudá-las em sua caminhada de fé. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique no botão abaixo do vídeo para se inscrever. E ao lado aparecerá um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Você sabia que todos os dias, às 6 da manhã, às 15 horas da tarde e às 20 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você aqui para orarmos juntos e eu trazer uma palavra de fé e esperança. Amém. Primeiramente vou ler o Salmo 70 inteiro, depois explicar cada versículo e ao final farei uma oração específica pelo seu caso. Então, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Tá bom? Salmo 70. Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam envergonhados os que desejam a minha ruína. Sejam cobertos de desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Olha isso, irmãos. Que coisa maravilhosa! Ele nos conforta nos momentos difíceis. Versículo 1, Davi diz: Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Aqui, vemos que o Salmo 70 já começa com um pedido desesperado por livramento. A sensação é que Davi está clamando a Deus pela própria vida. E a urgência parece tão grande que ele pede para o Senhor se apressar em ajudá-lo. Quantas vezes nós passamos pela mesma coisa? Quantas vezes chegamos ao ponto de achar que o nosso fim é certo e que, se não for por um milagre do Senhor, seremos derrotados? Mas repare, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda, ele reconhece que Deus age no tempo certo. No fundo do seu coração, ele sabe que o Senhor fará o que for melhor e o ajudará a sair desse momento de dor e angústia. Se você está passando por um momento de provação, onde parece que não vai suportar, saiba que é através da sua fé que você se conecta com Deus. Ele sabe da sua dor e, pode ter certeza, reconhece que você realmente acredita no seu poder.
Por isso não tenha medo. Mesmo que pareça que sua fé está fraca, continue crendo, continue esperando com confiança no Senhor. Mesmo que as pessoas ao seu redor não creiam junto com você, mesmo que tentem te desanimar, mantenha sua fé no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele não tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, te dando livramentos, e o maligno não vai te tocar. Essa é a promessa do Senhor. Amém? Versículos 2 e 3. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam envergonhados os que desejam a minha ruína. Sejam cobertos de desgraça os que zombam de mim. Neste salmo, os inimigos do rei Davi tinham como principal característica a maldade. Não havia amor no coração deles. Eles não se importavam com as consequências de suas ações. Pelo contrário, zombavam de Deus e dos seus servos, perseguindo-os e tirando suas vidas de forma cruel. Naquela época, acreditava-se que os exércitos marchavam pela ordem dos deuses, e o exército derrotado colocava em jogo a reputação da sua divindade. Por isso, mais do que simplesmente matar Davi, os inimigos queriam envergonhá-lo, destruir sua reputação e expô-lo ao ridículo, para provar que seus deuses eram mais poderosos que o Deus de Israel. Mas todos nós sabemos que não existe nada e ninguém maior do que o Senhor. Nenhuma divindade pagã pode derrotá-lo, e Davi sabia disso. Por isso, ele pediu que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel sabia que o Senhor não permitiria que seu nome fosse atacado ou menosprezado. Se você sente que está sendo atacado, perseguido ou humilhado, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Confie que Deus está agindo em seu favor, porque Ele te ama e não permitirá que nada nem ninguém seja maior que o seu santo nome. Amém. Versículo 4. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande, além de reconhecer que Deus é poderoso e justo, é importante saber que todos os que o servem e o amam de todo o coração podem se alegrar, mesmo diante das piores tempestades. O caráter de uma pessoa pode ser visto claramente quando observamos o que a faz feliz. Então eu te pergunto, o que te traz alegria? É o dinheiro, o pecado, coisas que desagradam a Deus? Quando a alegria vem das coisas espirituais e não das materiais, significa que você nasceu de novo, que está em comunhão com Deus. Por isso é tão importante glorificar ao Senhor e se alegrar nele em todo o tempo, mesmo nas maiores batalhas. Isso mostra que você merece ser honrado pelo Pai. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, devemos viver como verdadeiros cristãos, tristes com a situação do mundo, mas alegres na certeza de que Jesus voltará. Amém. Versículo 5. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor, não te demores. Conforme a oração de Davi se desenvolve, sua confiança em Deus aumenta. O mesmo acontece conosco. Quando oramos, começamos cheios de medo e dúvidas, mas, à medida que buscamos ao Senhor, Ele fortalece nossa fé, acalma nosso coração e nos dá sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida. Aqui, Davi se vê como pobre e necessitado, mas reconhece que Deus é seu socorro e libertador. Ele sabe que não será abandonado. E você, meu irmão, minha irmã, consegue se lembrar que, apesar da sua fraqueza, você tem um Pai misericordioso e poderoso, pronto para te socorrer? Estamos vivendo dias difíceis,
onde Satanás e seus demônios têm agido fortemente. Se não fosse pelo amor de Deus, já teríamos sido derrotados pelos ataques do inimigo. Mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz, a armadura de Deus está disponível para nós. Basta fazermos como Davi, reconhecer que sem Deus não somos nada e que precisamos da sua misericórdia. Amém. Se você fizer isso, Deus te protegerá dos ataques do inimigo e, no tempo certo, te dará a vitória que você tanto espera. Glória a Deus! Agora eu quero fazer uma oração específica por você, pela sua causa. Quero pedir que o Senhor derrame do seu sangue sobre a sua vida, para te proteger e te guardar em todos os caminhos. Se puder, feche os olhos e una sua fé à minha neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, poderosa da Tua presença, que sempre nos fortalece quando mais precisamos. Meu Pai, nos colocamos diante de Ti hoje, com a esperança de que o Senhor ouvirá o nosso clamor, recolherá cada uma de nossas lágrimas e estenderá a Tua mão poderosa sobre nós. Assim como o rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições. Pessoas querem nos humilhar, maltratar, ofender. Meu Pai, nós não temos força nem condições de sair dessa situação sozinhos. Por isso, clamamos a Ti. Apressa-te em nos socorrer, Senhor. Nós sabemos que tudo acontece no Teu tempo e de acordo com a Tua vontade. Mas estamos desesperados e precisamos ver a Tua mão agindo em nosso favor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de fé, que tantas vezes toma conta do nosso coração. Meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores, e nem sempre nos lembramos de que não existe nada nem ninguém mais poderoso que o Senhor. Livra-nos dos nossos inimigos, faz com que eles enxerguem a luz do Teu Espírito Santo em nós e se convertam dos seus maus caminhos. Que eles reconheçam que o Senhor está conosco e que Tu és o único Deus. Nos ajude, Pai, a sermos como o apóstolo Paulo, que conseguia viver alegre em um mundo triste. Muitas vezes ficamos tristes com as coisas ruins que acontecem, mas que a gente seja feliz na certeza de que Jesus voltará e fará justiça, acabando com toda dor e sofrimento. Reconhecemos, meu Deus, que somos pobres e necessitados. Por isso, clamamos pela Tua misericórdia. Cuida de nós neste dia, enche-nos de esperança para que possamos seguir em frente, mesmo diante de tantas lutas. Senhor, oramos também por aqueles que têm causas na justiça, que sofrem há tantos anos. Jesus, coloca a Tua mão sobre esses documentos, sobre esses processos. Coloca no caminho pessoas de bom coração que atendam ao clamor dos aflitos. Nós colocamos a nossa esperança em Ti, crendo que o Senhor é quem nos defende, quem nos protege e quem abre portas. Faça o sobrenatural, meu Pai. Que eu possa ouvir testemunhos de pessoas que foram libertas, curadas, que conseguiram um novo emprego, uma nova oportunidade. Abre portas que o homem não pode abrir. Nós estamos concordando em oração, unindo a nossa fé em nome de Jesus. Meu Pai, que este ano seja um ano próspero, abençoado, o melhor ano das nossas vidas. O ano do mover do Espírito Santo, da salvação, da cura, da libertação e da restauração em todas as áreas. Porque o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem impedirá? Ninguém. É isso que diz a Tua palavra, e nós tomamos posse dessas promessas hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por estar aqui comigo, orando e ouvindo a palavra. Eu creio que este ano será o melhor ano das nossas vidas, o ano do mover do Espírito Santo.
da salvação, da cura, da libertação e da restauração em todas as áreas. Peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você. Quero trazer palavras que vão avivar a sua fé. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp e no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus, porque é disso que o mundo precisa. Amém? Eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.